quem quer o Banco Central autônomo é o mercado, que faz parte do cupom, que determina a meta de inflação, que determina a política de juros. Eu tive um Banco Central independente. O Meirelles ficou 8 anos no meu governo como presidente do Banco Central e o Meirelles teve total independência para fazer os ajustes que quisesse fazer, sem que o presidente da República se metesse. Agora, veja, o que você não pode é ter um Banco Central que não está combinando adequadamente com aquilo que é o desejo da nação. Nós não precisamos ter política de juro alto nesse momento, não precisamos. A taxa Selic 10,50 está exagerada, a inflação está controlada, nós acabamos de aprovar a manutenção da média de 3%, ou seja, porque a responsabilidade é uma coisa que a gente preza muito. Eu digo para todo mundo, para ninguém ter dúvida do que eu falo. Eu vivi dentro de uma fábrica recebendo salário numa inflação de 80% ao mês. E eu digo sempre, eu saía da fábrica, quando eu pegava o salário dia 10, eu saía da fábrica direto para uma atacadista, comprar tudo que não era perecível para ver se não perdia o meu salário. Então, inflação baixa, para mim, não é um desejo, é uma obsessão. E aí, o Banco Central tem que ser um Banco Central de uma pessoa que seja indicada pelo presidente. Como é que pode o presidente da República ganhar as eleições? Sabe? E depois ele não poder indicar o presidente do Banco Central? Ou se indica, ele tem mandato. Eu estou há 2 anos com o presidente do Banco Central do Bolsonaro. Há 2 anos, doutor. Ou seja, então, não é correto isso. O correto é que entra o presidente da República, ele indica o presidente do Banco Central. Se der certo, ele tira, como Fernando Henrique Cardoso tirou 3, como tantos outros tiraram. O que não dá para o cidadão ter um mandato e ser mais importante que o presidente da República. É bem isso que está equivocado. Agora, de qualquer forma, eu também não faço disso uma profissão de fé, uma questão ideológica. Foi aprovado pelo Congresso a independência do Banco Central, foi indicado um cidadão pelo governo passado. Eu tenho que, com muita paciência, esperar chegar a hora de indicar um outro candidato e ver se a gente consegue, sabe, com a maior autonomia possível, que é a decência política das pessoas, ter um presidente do Banco Central que olhe um pouco esse país do jeito que ele é e não do jeito que o sistema financeiro fala. O ex-ministro da Fazenda, Luiz Carlos Bresser Pereira, né, que teve hoje no Brasil Agora, ele disse, o Bresser, que concorda plenamente com o enfrentamento que o presidente Lula vem fazendo contra o mercado financeiro e contra as taxas de juros estipuladas pelo Banco Central, comandado pelo Campos Neto. Vamos ouvir. Você acha que o presidente está fazendo certo em ir para a briga? Eu acho que ele está fazendo absolutamente certo nessa coisa. Quer dizer, ele tem que enfrentar, não tem outro jeito. Né? Isso que começou. Isso é uma diferença em relação ao governo anterior dele, que ele nunca enfrentou o sistema financeiro. Agora não, desde o começo. Tem uma história curiosa que foi quando o Fernando Haddad, logo que começou a briga, né, tinha que anunciar o arcabouço fiscal. Né? E aí o Fernando Haddad disse para o Lula, olha, presidente, talvez seja melhor que eu fale sobre isso, porque eu sou apenas um ministro, se não der certo, né, você me demite, enquanto que o presidente não pode ser demitido. Aí o Lula disse, não, eu vou assumir isso, pode deixar. Né? E ele fez o anúncio, ele próprio. Quer dizer, o Fernando Haddad luta para o equilíbrio fiscal, mas o Fernando disse, o Lula disse, tudo bem sobre o equilíbrio fiscal, mas eu não quero pagar esse juro de jeito nenhum, porque ele tem absoluta razão, porque isso é defender o patrimônio público que ele está fazendo. Né? E defender o bom êxito da política do seu governo. Né? Então, é uma dialética isso aí, mas é uma dialética que o Lula aí sabe jogar e joga bem. Né? Ele é um grande presidente, eu tenho lá algumas divergências com ele, naturalmente, mas né, eu sei o que ele é. Uma fala do deputado Lindbergh, vamos ouvir, ele está falando sobre esse assunto do nosso debate. O que esse Roberto Campos Neto está fazendo para sabotar o governo do presidente Lula? O dólar bateu agora, hoje, a 5,63. E a pergunta que a gente tem que fazer é por que o Banco Central, que tem 350 bi de dólares em reservas internacionais, não intervém no mercado de câmbio? Tem as reservas cambiais ou pode fazer swaps cambiais. Olha, no governo do Bolsonaro eles fizeram isso. Para controlar a escalada do dólar, eles chegaram a vender 70 bi das nossas reservas. Agora estão de braços cruzados. Por quê? Porque estão usando isso para especular contra o governo. Volto a dizer, uma política de sabotagem. E a função do Banco Central é controlar a inflação. Essa escalada do dólar puxa a inflação. Então, tecnicamente, nada se justifica. Se justifica politicamente. Aí eu quero mostrar aqui a vocês uma nota desse domingo do Lauro Jardim. Ele diz o seguinte, para parte do mercado financeiro, Roberto Campos Neto tem respondido sim aos ataques de Lula ao Banco Central que ele comanda. Mas de forma silenciosa. Como? Interrogação. Não intervindo no câmbio.
Na sexta-feira, o dólar fechou em 5,58, um recorde. Agora 5,63. É isso mesmo, pessoal. Não é só vingança, é sabotagem. É pressão em cima do governo do presidente Lula. E eles ficam com essa história, o dólar subiu por causa da declaração do Lula. Pelo contrário, é um movimento articulado, estimulado pelo Banco Central, pela banca desse país, e o Banco Central nada faz, porque quer, na verdade, estimular esse tipo de movimento. É uma sabotagem, novamente, nessa discussão sobre dólar. A gente tem que levantar esse debate. A responsabilidade pela omissão é de Roberto Campos Neto.